Novamente no canal Psicanálise e Arte. Sejam todos bem-vindos. Quero demonstrar nesse vídeo a realização de uma tela em sua diversidade tonal, muito mais do que a exploração das cores. Acredito que em sua realização ela será autoexplicativa e o resultado final confirmará isso. Inicio o trabalho do fundo da tela com azul, cinza e ocre, de modo a criar um efeito de céu bastante fechado, pois aqui a ideia não é iluminar o céu, mas sim que ele colabore também quando eu estiver iluminando o que penso ser necessário. Então a ideia também não é criar um céu muito chapado, mas que ele apresente variações tonais na medida que desce até o horizonte. A ideia de caminho se prolongando até uma torre, esboçado em perspectiva, trabalhando com os mesmos conceitos do céu, com as mesmas cores, apenas variando a tonalidade de modo com que a perspectiva possa funcionar com essa variação tonal. Nenhum detalhe nessa fase, apenas variação tonal, por isso posso trabalhar com um pincel de cerdas mais largas. Em seguida, apenas com um tom acima do usado até agora, esboço breve do que será representado posteriormente, tanto nas laterais como naquilo que representa o caminho. A pretensão é criar uma espécie de degradê tonal, de modo que o efeito da perspectiva possa funcionar da forma com que os nossos olhos costumam enxergar. Existe um ponto no fundo, perto da torre, onde tanto as linhas do caminho como das laterais convergem, intensificando o efeito de distanciamento. Esse é o momento de verificar tonalidades, porque a ideia é não usar muitas cores quentes no primeiro plano, porque eu penso que isso poderia competir um pouco com aquilo que pretendo realizar como motivo principal. Então, mesmo usando alguns ocres, penso que poderão ser bastante atenuados no decorrer do processo, trabalhando os tons, as transições desses mesmos tons, fazendo um trabalho de pincel de modo a criar um efeito o mais fidedigno possível. Então, mais do que as cores, o que nos interessa agora, nesse momento, é que as transições entre tons possam ser realizados gradativamente em direção à torre, de modo a criar o efeito pretendido. Enquanto realizo isso, também corrijo alguns aspectos, como a perspectiva. Para isso, devo decidir o que serão as laterais e o que será o caminho. Importante também nesta fase prever mentalmente onde nosso motivo principal se localizará, de modo que possamos preparar o tom de fundo, seja no caminho ou nas laterais. Também é importante salientar que, dependendo de onde o motivo principal se localizará, e da intensidade de cores, luzes e sombras do mesmo, essas tonalidades aqui usadas poderão variar, e muito na sua intensidade, para que não haja uma competição entre elementos. Nessas etapas, ainda nenhum detalhe, apenas tons representam a pintura, porque tudo que foi realizado até aqui foi uma preparação para os elementos que serão inseridos a seguir. Para que esses elementos possam aparecer com maior ou menor intensidade de tons no resultado final. Quanto mais suaves as transições tonais, maiores chances de criarmos uma tela impactual e que passe veracidade na sua perspectiva. Importante também observar a tela como um todo, para que ela possa ficar harmônica nas cores, nos tons, na perspectiva, no enquadramento, nas transições, na atmosfera. Enfim, que ela apresente unidade nos aspectos já trabalhados. Nesse momento, obviamente, já decidi o que irei representar como foco principal. Então, todas as ações devem estar relacionadas a esse motivo, colaborando para que ele possa se destacar. A ideia é representá-lo no primeiro plano, levemente deslocado para a esquerda, de modo a favorecer o conceito de perspectiva. O tom a ser usado deverá ter maior intensidade, tanto em relação com as laterais quanto com o caminho.
Então é certo que terei que retrabalhar a tonalidade do caminho. Também pensar que essa luminosidade de fundo, principalmente no fim do caminho, não ofusque os tons claros a serem trabalhados no primeiro plano, principalmente os efeitos de luz. Então preciso realizar um trabalho de pincel de modo a não deixar esse efeito muito intenso. Criar o motivo principal é a culminância na realização da tela. Aquilo que prevemos inicialmente deve ser executado agora, mas sempre tendo em mente que essa imagem pode sofrer algumas modificações durante o processo. Em alguns casos, isso favorece, em outros prejudica. E isso só acontece quando não realizamos um trabalho anterior, ou seja, quando trabalhamos intuitivamente tanto nas formas quanto nas cores. Mas tendo sido esse o método escolhido, a adaptação a ele dependerá da prática regular. A tela surrealista toma forma, uma sugestão de um jardim, uma sebe de crânios e ossos. Uma representação, portanto, desconectada da realidade, para alguns mórbida e trágica. Mas é importante salientar que a representação no surrealismo quase nunca traz elementos da realidade em sua função natural, e sim fazem com que o estranhamento, o questionamento estejam sempre presentes em suas produções. As imagens de sonhos do inconsciente, de vivências marcantes ou mesmo imagens já vistas no nosso passado, mas revisitadas. Enfim, além do exercício técnico, o surrealismo não conhece amarras temáticas. A ideia básica é relacionar o que observamos em uma obra surrealista como forma de ressignificar nossos próprios conceitos. Quando aprendemos a conectar com as ideias surrealistas, de certa forma também relaxamos com as repressões, com as inibições e conseguimos plasmar tanto ideias estranhas quanto comuns. Entendemos que temos dualidade em nossos pensamentos e ações. E o representar isso pode fazer com que nos conheçamos melhor. Este foi mais um vídeo do canal Psicanálise e Arte. Espero que tenham apreciado e até uma próxima vez.